o Galo, 4 R's, vai priorizar a meta financeira e deixar o futebol. Zé, tô bem preocupado com os últimos movimentos feitos pelo Atlético. Galo desistiu da contratação do Arthur, o Zenit pediu 15 milhões de euros. O Galo não conseguiu fechar com o Bruno Henrique, ouvi de um dos representantes do Bruno, que faltou apetite, faltou agressividade na negociação. O Atlético sondou e ficou meio que imaginando que o Flamengo poderia abrir mão do Bruno Henrique, o que não foi o caso. Sobre o Soteldo, que eu ouvi do presidente Marcelo Teixeira, que houve uma sondagem com valores ruins e o negócio foi descartado. Mas o pior vem agora. Se é difícil contratar um substituto para o Paulinho, isso já se imaginava. Mas o pior é abrir mão do Batalha e do Zaratio por apenas 18 milhões de reais. O Zaratio foi vendido ou revendido para o Racing por 2 milhões de dólares, dá 12 milhões de reais. E o Batalha foi vendido para o Boca por 1 milhão de dólares, que equivale a 6 milhões de reais. Então o Atlético perde 2 jogadores importantes do elenco por 18 milhões. Como é que você substitui agora Batalha e Zaratio por 18 milhões de reais? Ah, Nicola, mas se não vende agora, perde o jogador de graça. Tá bom, eu prefiro perder de graça do que pegar essa quantia. E aí o pior é que os dirigentes do Atlético foram incompetentes por deixarem os contratos do Batalha e do Zaratio próximos do fim. O Zaratio tinha vínculo só até outubro. O Batalha até dezembro eles já haviam deixado claro que não renovariam. Fala, Nicola, chance de Arana no Palmeiras. O Diógenes, e eu não tinha ouvido falar sobre essa possibilidade. Especularam o Arana no Corinthians. O Atlético só vai cogitar vender o Arana por algo na casa dos 12 milhões de euros. Será que vale a pena para o Palmeiras gastar tudo isso por um lateral esquerdo, tendo Piquerez? Essa é uma pergunta importante, porque assim, você tem o Vanderlan, que tá bom, os caras entenderam que o Vanderlan não vai virar. Você precisa vender o Vanderlan, beleza. Você trouxe o Caio Paulista, um enorme equívoco, não tinha por que trazer o Caio Paulista, mas você trouxe, tá lá. E você tem o Piquerez voltando de lesão. E eu acho que a lateral esquerda não deveria ser prioridade no Palmeiras. E se você traz o Arana, você traz um titular absoluto, não tenho dúvida. Só que você vai precisar gastar na casa dos 12 milhões de euros. E eu já aprendi a não duvidar mais dos investimentos do Palmeiras. O Palmeiras, respaldado por essa classificação para o Super Mundial de Clubes, foi às compras e está gastando alto. Foram 189 milhões com o Paulinho e com o Facundo Torres, e eu contei para vocês já no início da live, da oferta de 20 milhões de euros fixos, mais 5 de bônus para o Andrés Pereira. Para o Fulham, pelo Andrés Pereira. A Itatiaia falou que o Galo tem 3 negociações avançadas para o ataque e que pode ter uma fechada no fim de semana. Você sabe algum nome? Brenner, Júnior Santos ou Arthur? Vamos lá, Guilherme. Hoje à tarde eu conversei com o Denis Ricardo por telefone. Eu estava atrás do Denis Ricardo há bastante tempo. O Denis é empresário do Bruno Henrique. E aí muita gente estava especulando que o Bruno seria reforço do Atlético, que ele estava vendendo a mansão dele lá no Rio. De fato, o Bruno vai vender a mansão onde ele mora, porque ele já comprou uma outra mansão, está terminando de mobiliar. Assim que ele voltar da pré-temporada nos Estados Unidos, a ideia do Bruno já está na nova casa, e aí ele vai colocar à venda a casa onde ele mora. Tá? Não tem nada a ver com mudança para Belo Horizonte. O Atlético buscou informações, o Atlético quis entender condições do negócio para contratar o Bruno Henrique, mas a impressão que se teve é de que não foi uma investida muito forte. E aí tem até uma outra informação importante que eu trago com exclusividade. O José Boto disse com todas as letras que o Bruno faz parte dos planos do Flamengo e não pretende vendê-lo. Tá? Então, do Bruno dá para descartar. Sobre o Júnior Santos, conversei com uma pessoa do staff do Júnior ontem, e a pessoa disse que o Atlético e o Palmeiras haviam feito sondagens, mas parou por aí. E que a ideia do Botafogo era vendê-lo, não era vendê-lo, mas se for para vender por 8 milhões de dólares. Será que vale a pena gastar tudo isso por um atleta de 30 anos de idade, que embora tenha tido números bem interessantes? Sobre o Arthur, é aquela coisa que eu estava falando, né? A primeira oferta do Galo foi de 10 milhões de euros, recusado, o Zenit está pedindo 15 milhões de euros. Mas agora que o Galo fez proposta pelo Preciado, procede? Tem alguma chance de Bruno Henrique? Abraço. Guilherme, eu conversei ontem com o Denis Ricardo, e o Denis havia afirmado que não tinha nada, que ninguém tinha procurado. O Denis é o empresário do Bruno Henrique, tá? Sobre o Preciado, é um nome especulado, é um nome analisado, resta saber a condição financeira, quanto precisa investir. E aí queria acrescentar mais uma sobre o Atlético, vi que o pessoal do Bica Galo e do Fala Galo publicaram que o Atlético tem negociações em andamento com o Rony, e que o clube estaria animado com a chance de contratá-lo. Eu mandei mensagem hoje à tarde para uma pessoa que trabalha com o Rony, a pessoa disse, Nicola, não tem nada. Existia um contato ainda na época do Paulinho, o Atlético cogitou envolver o Rony na negociação, a conta não fechou e os caras desistiram.
tá? Então hoje o Rony, se deixar o Palmeiras, tá mais para jogar no Fluminense. O Rodolfo Edu, boa noite, Nicola, estou vendo que o Galo está no mercado. Ou é mais uma cortina de fumaça? Luciano Acosta, Cincinnati. Rollheiser, Benfica. Arthur do Zenit. Preciado do Sparta. Qual é a verdade? Rodolfo, eu tenho tido, acho que as pessoas que cobrem o Galo também, têm tido muita dificuldade em confirmar nomes. Muita. Tá difícil pra caramba, porque ninguém no Atlético confirma nem desmente. Então os nomes surgem e fica por isso mesmo. Ó, só para atacante do lado de campo, já falaram em Rony, que o empresário negou, que tem a negociação em andamento. Falaram em Bruno Henrique, o empresário do Bruno Henrique falou que não tem nada. O Arthur, agora surgiu a informação do Fabrício Romano de uma oferta de 10 milhões de euros. Também já haviam falado em Soteldo, o Cuca gosta do Soteldo e indicou o Soteldo. Só que o Santos quer 5 milhões de dólares e o valor foi considerado muito alto. Que o Atlético busca especialmente um substituto para o lugar do Paulinho, essa é uma verdade. Eu gosto muito do Luciano Acosta, tá? O Luciano é um meio atacante que pode jogar de 10, pode jogar de 11, pode jogar de 7. Tava lá no UFC, tá lá não. Tava não, está no Cincinnati e ele tá tentando sair por empréstimo. Corinthians é outro interessado. Deixa eu contar um bastidor de televisão, direitos de transmissão que vale para Cruzeiro e para Atlético. O Cruzeiro e o Atlético tiveram um reajuste de pouco mais de 10% nos direitos de TV do Campeonato Mineiro. Na temporada passada, cada um deles ficou com 7 milhões de reais. Com esse reajuste, a estimativa é de que Atlético e Cruzeiro recebam da Globo 8 milhões de reais pela transmissão, pela venda dos direitos de transmissão do Campeonato Mineiro. Globo prometeu 10 jogos em TV aberta, mais 12 jogos no Sport TV, além de todos os jogos no Premier, de Atlético, de Cruzeiro, de América e da fase final. Alguns jogos de times menores na primeira fase não terão transmissão nem no Premier. Só para contextualizar vocês, o que representam esses 8 milhões de reais a que terão direito Cruzeiro e Atlético? Só para complementar, o América vai receber cerca de 3 milhões de reais pelos direitos de TV da Globo nesse Campeonato Mineiro de 2025. O Atlético e o Cruzeiro vão receber menos no Campeonato Mineiro do que qualquer time da primeira divisão do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista paga 44 milhões de reais para São Paulo, 44 para o Palmeiras, 44 para o Santos e 44 para o Corinthians. Cada um dos grandes embolsa 44. E depois há uma escadinha dos outros clubes de acordo com o número de anos na primeira divisão. Quanto mais longeva é a sua participação na primeira divisão, maior é a sua grana. Os dois times que acabaram de subir, o Noroeste e o Velo Clube, esses times vão ter direito a 8 milhões e 800 mil reais. Ou seja, o Velo e o Noroeste que acabaram de subir vão receber mais de cota de TV no Paulista do que Cruzeiro e Atlético Mineiro, por mais que sejam muito mais representativos. É louco isso, né? E é só para complementar, para fechar esse pacotão de notícias sobre direito de transmissão no estadual, o Flamengo vai ser aquele que mais vai receber no Campeonato Carioca, 22 milhões de reais, seguido por Fluminense e Botafogo com 17 milhões, o Vasco aparece com 11 milhões de reais. Nicola, procede a informação dessas contratações para o Galo, Colídio do River Plate, Ener Valencia do Inter, Mastriani do Atlético Paranaense e Arthur do Bayer. O Bayer Leverkusen, né? Vamos começar pelo Ener Valencia. O Ener ganha 1,5 milhão de reais por mês lá no Internacional. É o segundo salário maior do Inter. O primeiro é o Borré, 1,8 milhões. E eu te diria que se pintasse uma proposta razoável, o Inter nem criaria tantas dificuldades. Mas, cara, 1,5 milhão de reais por mês é complicado. Sobre o Mastriani, deixa eu mandar uma mensagem para o Alexandre Faria, que é o empresário. Alexandre, boa noite. Tudo em ordem por aí? Galo te procurou pelo Mastriani? Eu tinha conversado a última vez com o Alexandre para perguntar sobre sondagem do Fortaleza. Boa. Mandei mensagem aqui pro. E aí só para completar, né? Colídio do River Plate e o Arthur do Bayer Leverkusen, teve algum clube, não vou lembrar qual, mas algum clube que procurou o Leverkusen para tentar a contratação do Arthur, e mesmo não sendo um titular absoluto, o Leverkusen descartou por completo. Só esse do Colídio é que eu não consegui, é que eu não sei, mas vou mandar uma mensagem pro Vitor. Não sei se o Vitor vai responder essa hora. Vitor, boa noite. Vou mandar pro Cuca. Quer ver?
Cuca. Esse aí, torcedor Atlético, nesse é o resumo de notícias do Atlético Mineiro para você. As últimas notícias de busca do Galo para reforços do seu ataque, né? O Galo que ainda não anunciou nenhum reforço nessa temporada, né? Os reforços vieram da negociação da saída do Paulinho, né? Que foi o Gabriel Menino e também o meio-campo Patrick. Que a torcida do Atlético fica muito ansiosa aí para a chegada de reforços, porque até então só tem saídas no Galo e a equipe vai enfraquecendo cada vez mais com essas saídas e não chega ninguém para suprir o elenco e reforçar a equipe para 2025. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.